Irmãos, vamos lá. Então, nossa lição de número 7, para nós tratarmos aqui a sexta trombeta. Nos diz assim, como está escrito em Apocalipse 9:12: passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. A quinta trombeta tem duração de 5 meses. Após isso, adentramos as 2 últimas trombetas. A ira de Deus vai de forma gradativa sobre os moradores da terra. O segundo ai será introduzido pela sexta trombeta, o terceiro ai pela sétima trombeta, desencadeando assim as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus que ainda nós vamos trabalhar é o de fato derramar, né? É o maior da ira, é o mais abrangente da ira. Mas se a gente olhar desde o primeiro selo até agora, a gente vai ver que a coisa vai só tomando proporções e a coisa vai ficando mais pesada, né? E nessa sexta trombeta a gente vai enxergar isso bem de perto, né? Que a coisa vai ficando intensa, ou ficando tensa, né? Intensa e tensa as coisas vão ficando. Apocalipse 9, do 13 ao 14, quem pode ler para nós? Tocou o sexto anjo da trombeta. Eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então agora nós vamos ter algo que até aqui não havia ainda acontecido, mas na sexta trombeta vai acontecer. Quando a sexta trombeta foi tocada, o apóstolo João nos faz uma declaração não vista até agora em Apocalipse. Ele diz que diante de Deus estava um altar de ouro, e esse altar de ouro tinha 4 pontas, e essas 4 pontas viam a voz de Deus. Então, o que simboliza, o que representa 4 pontas no altar? Quando Deus mandou fazer o altar lá atrás, o altar tinha 4 pontas. O que isso simboliza? O que isso representa? Pontas representa poder, autoridade. Por isso que no altar deveria ter 4 pontas, porque ali expressa poder e autoridade. Por isso que aqui o apóstolo João vai ver esse altar de ouro, e ele vai destacar aqui que nesse altar de ouro tinha essas 4 pontas que aqui estavam. E isso mostra que o altar que está diante de Deus representa o poder e a autoridade de Deus. A gente está vendo o inimigo fazer diversas coisas, o anticristo, a falsa testemunha e tantas coisas acontecendo aqui na terra nesse período, mas em tudo ainda é Deus que está direcionando toda a história. O poder está totalmente em Deus. Então este altar, da onde vai ecoar essa voz, é aonde está o poder de Deus, ou representando o poder de Deus. Quando o sexto anjo tocou a trombeta, é o Senhor que vai falar. Até agora o anjo falava, alguém falava, mas agora o próprio Deus vai falar, o Senhor que vai falar, e a sua voz será ouvida. É importante nesse ponto, a essa altura da história escatológica, pois nos declara que a autoridade e o poder do Senhor permanece e que Ele é Senhor da história. Então, até aqui, essa voz de Deus falando, ainda não estava aparecendo. Mas aqui agora, já na sexta trombeta, quase entrando nas taças, nós vamos ter o quê? O ouvir da voz de Deus, o falar da voz de Deus, a autoridade, né? A soberania, o poder de Deus nisso tudo que está acontecendo. Pois o que está acontecendo aqui, nesses 7 anos, nada mais é do que a ira de Deus. Não é a ira do diabo, não é a ira do anticristo, mas é a ira de Deus. E essa ira de Deus é uma ira reservada, guardada. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor veio nos livrar da ira vindoura. E nós vamos entender muito bem isso aqui nessa sexta trombeta, quando vamos fazer menção desses anjos, ou desses 4 anjos que estão aqui, né?
presos no rio Eufrates. Então a ordem do Senhor vai ser clara: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Então a ordem do Senhor é clara. A voz dele, a voz do Senhor vai dizer: solte o 4º anjo, que vai sair do rio Eufrates. O rio Eufrates, ele é conhecido geograficamente como um rio de 2.500 quilômetros de extensão, o rio Eufrates. E esse rio Eufrates, ele é muito interessante, porque desde a época da Antiga Aliança, o Antigo Testamento, até na época do Novo Testamento, a época do apóstolo João, ele tem uma denotação, ele tem um papel importante no território geográfico. Qual é a importância do rio Eufrates? O rio Eufrates, ele nos chama atenção, e ele tem a sua importância do quê? Ele servia como fronteira oriental do Império Romano, servia também para dividir o Oriente do Ocidente. Nos dias do Antigo Testamento, ele era visto como limite do extremo norte do território que o Senhor havia prometido a Abraão. Então, o rio Eufrates, ele era uma fronteira, ele era um divisor. E o que isso representa? Do lado de cá do Eufrates, aquilo que é de Deus, promessa de Deus, desejo de Deus. O que é para lá do Eufrates, aquilo que é maligno, aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não é do desejo de Deus. E Deus deixou o rio Eufrates de lá, daqui para lá, aquilo que é maligno, daqui para cá, aquilo que é santo. Então o que é daqui para lá não passa, e o que é de lá para cá não vem para cá. Esse era o papel do rio Eufrates. Mas é desse rio Eufrates que o Senhor vai quebrar, vai tirar essa fronteira. O Senhor vai tirar essa barreira de separação entre aquilo que é mal, daquilo que é bom, daquilo que é Deus e daquilo que é maligno. Por que Deus vai tirar esse limite? Claro que é numa forma simbólica, Não é uma questão literal, a questão do mal. Literal é a questão geográfica. Do rio Eufrates para cá, herança dada por Deus, desde Abraão, aquilo que Deus prometeu. Do rio Eufrates para lá, aquilo que era babilônico, aquilo que era maligno, aquilo que não pertencia ao território dado por Deus. E nisso daqui, espiritualmente, traz para nós essa lição, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E é desse rio Eufrates que Deus vai tirar essa separação, e é do rio Eufrates que a ordem do Senhor vai vir: solta os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Então a ordem do Senhor é como se Deus estivesse dizendo: essa separação, essa fronteira, essa barreira que existia entre o meu território, o território que eu prometi para o meu povo, aquilo que eu almejei para o meu povo, é tirado nesse dia, na 6ª trombeta. Vai haver um rompimento, aonde o território daquilo que Deus havia dado como promessa será sacudido por esses 4 anjos, que aqui é citado anjos, mas não se esqueça, anjos caídos, demônios, Anjos caídos, não são anjos que estão no céu, porque anjos que estão no céu não estão presos, estão lá para adorar a Deus. Esses aqui estão presos, Solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Então essa cena construída nos mostra que essa separação que o Senhor havia feito lá atrás será agora quebrada, será rompida por aquilo que é mal, porque Deus quer derramar da sua ira. Para isso o Senhor vai autorizar a saída de 4 anjos caídos, que estão amarrados, trancados, desde o dia da queda de Satanás com os seus seguidores. Quão terríveis devem ser esses seres malignos para o Senhor os manterem presos até esse dia. Então, quando aconteceu a queda de Lúcifer com 1/3 parte dos anjos do céu, esses 4 anjos aqui caídos ficaram trancados. E aqui nós vamos entender que Deus está no cronograma de todas as coisas. Deus está no controle de tudo que se diz céu, terra e debaixo da terra. Deus está no controle de tudo. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Como o rio
Eufrates tem esse significado de separação, limite entre Deus e Satanás, isso quer dizer que nesses dias o inferno, demônios, será soltos e sairá da sua região para executar a ordem da sexta trombeta sobre os homens que desprezaram as coisas de Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Observe como o Senhor está sempre no controle de tudo e que a soltura desses 4 seres caídos, ou anjos caídos, estava programado para aquilo que o Senhor tinha como juízo sobre a terra. Quem pode ler para nós? Apocalipse 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e o dia, e o mês, e o ano, e a fim de matarem a terça parte dos homens. Então olha só, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, para quê? Para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem terça parte dos homens. Então lá, antes da criação do mundo, porque Satanás cai antes do mundo ser criado, antes da criação do mundo. Então Satanás caiu e esses 4 anjos, demônios, foram presos. Lá atrás, a gente está falando, e Deus falou, eles vão ficar presos para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês e para aquele ano. O que isso nos mostra? A soberania de Deus. O que é soberania? O saber de tudo, o poder de todas as coisas, a onisciência de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas que envolvem céu, terra e debaixo da terra. Então em tudo o inimigo nunca conseguiu ter domínio sobre algo, a não ser o homem que não aceita a Jesus como Salvador. Aí esse de fato o inimigo domina com os seus prazeres, seus pecados, suas questões. Mas as coisas estão tudo nas mãos do Senhor. Então quando a gente olha o Senhor dizendo que o rio Eufrates sairia 4 seres, e esses 4 seres iriam exercer aquilo que Deus tinha como promessa, quando a Bíblia diz que o Senhor veio nos livrar da ira vindoura, é Deus mostrando que Ele está no controle de tudo, tudo está reservado, e a gente não pode se esquecer, nesse controle soberano de Deus, aonde Deus vai no seu dia, na sua hora, no seu mês, no seu ano, exercer o que Ele decretou, a gente não pode se esquecer daquilo que Jesus falou, que o Pai sabe a hora que o Filho vai vir buscar a igreja. Então o arrebatamento da igreja está decretado por Deus. O dia, a hora, Deus sabe quando será, está decretado. Antigamente se usava muito a expressão, né? O ponteiro está chegando na meia-noite, o ponteiro se aproxima da meia-noite. E de fato, né? Deus tem tudo programado, assim como Deus tem esses demônios. Para esses dias aqui, já reservado, programado, a vinda do seu filho também está programada, está reservada. E quando chegar a hora, não vai ter para onde correr. Quando Jesus vier buscar, os salvos subirão, os que não são ficarão e lamentarão. Quando ocorrerá isso? De dia, de tarde, de noite, de madrugada? Não se sabe. O dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus virá, né? Que a gente possamos estar alerta. Então Deus tem tudo programado. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Deus no controle de tudo. Como lemos no texto, existe uma ordem explícita da parte do Senhor para com os moradores da terra. Moradores esses que faz bem destacá-los aqui. Apocalipse 9, do 20 ao 21, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de pedra, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de suas prostituições, nem das suas ladroices. Mesmo já tendo enfrentado tantas situações terríveis da ira de Deus, esses homens aqui destacados escaparam da ira da sexta trombeta, mas permanecem em seus pecados
e longe de Deus. Então aqui, o que acontece no verso 20 e 21? Verso 20 e 21, os homens está se terminando a ira de Deus da sexta trombeta. Porém, mesmo depois de terça parte dos homens mortos, haverá um grupo que restar na terra, eles ainda vão manter-se nas suas mesmas práticas, de não adorar a Deus, mas adorar a outros ídolos, de rebeliar-se contra Deus, de não se arrepender dos males que haviam feito, que os levou para aquele ambiente, para não participar do arrebatamento da igreja, e esses não se arrependerão. Vamos analisar como se deu a execução dessa ordem dada pelo Senhor. Quando os quatro anjos caídos são soltos do rio Eufrates, a Bíblia nos declara que, Apocalipse 9,16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Então Deus está dizendo assim, do altar, das quatro pontas, que é a representação de poder e autoridade, Deus está dizendo, solte os quatro anjos, reservado para esse dia, para esta hora, para esse mês e para este ano. Eles foram soltos, mas quando eles são soltos, 200 milhões de demônios estão a serviço desses quatro demônios que lá estão. E eles têm uma ordem dada por Deus, e a ordem é: mata terça parte dos homens que estão sobre a terra. Essa é a ordem. A quinta trombeta, o que era? Ferir, atormentar durante 5 meses. A sexta trombeta, matar. A coisa vai tomando intensidade. Em um debate, se esse exército, há um debate, né? Há um debate se esse exército é de homens ou de demônios. Há uma linha teológica que vai entender que são homens que o inimigo vai conseguir seduzir para si, para trabalhar a favor deles. Mas essa linha é descartada, essa linha não é tão assim segura. O que se entende por certo mesmo é que aqui não é homens, é de fato demônios. Esses 200 milhões aqui são de demônios. Olhando para os gafanhotos da quinta trombeta, que não era de fato o inseto, mas aquilo que o inseto tinha como atividade, aquilo que o gafanhoto faz, que é comer o plantio, deixar exterminar tudo. Então aqui também é uma questão não literal, né? Exército dos cavaleiros, como se fossem homens, mas aquilo que um exército pratica, aquilo qual é a representação de um exército. Então, assim como na quinta trombeta, o gafanhoto não era de fato os gafanhotos, mas era demônios fazendo com o homem aquilo que o gafanhoto fazia com o plantio. Agora aqui, esse exército dos cavaleiros não é uma referência literal de homens montados em cavalos, mas aquilo que um exército tem como finalidade. Um exército não anda por si próprio, nenhum exército vai andar por si próprio. O exército sempre vai ter alguém, vai ter uma pessoa que é o comandante dele. Por isso que quando esses 4 demônios saem do rio Eufrates, esses 4 demônios são os comandantes de quem? Desses 200 milhões de demônios que estão aqui para executar a ordem dada por Deus. Então, eles precisavam de alguém para orientar, e o comando virá desses 4 anjos que foram soltos para essa hora, para esse dia, para esse mês e para esse ano. A ordem é que terça parte dos homens sejam mortos por essa ira de Deus da sexta trombeta. Os gafanhotos da quinta trombeta foram soltos para ferir, atormentar. Aqui os 4 anjos caídos, com o seu exército de 200 milhões, são soltos para matar. E esses homens aqui, essa terça parte, o homem, porque o homem é mau. A Bíblia diz que o homem é mau. Por mais que o homem vai estar sofrendo tantas coisas terríveis, mas a raiva de Deus, o ódio contra Deus permanece no coração do homem.
E isso é tão claro porque mesmo depois que Satanás for preso e 1000 anos da humanidade com Cristo agora em plena paz, quando Satanás for solto, alguns ainda se levantarão contra Deus, mostrando o quanto o homem é mau, o quanto o homem é caído. E aqui nós vamos ter que aquilo que na quinta trombeta é para tormento, na sexta trombeta agora é para matança. Vamos observar como se dará essas mortes. Apocalipse 9, do 17 ao 19. Quem pode ler para nós? Irmã Jamile, pode ler? Apocalipse 9, do 17 ao 19. E assim viu os cavalos nessa visão, e sobre eles cavalgavam. Tinha couraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, e saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danifica. Então nós temos aqui como se dará essa matança, como acontecerá essa matança. Então, só para nós resumir até aqui, nós temos o toque da sexta trombeta, vai aparecer um altar, esse altar tem 4 pontas, Deus falará através do altar, porque as 4 pontas representam o poder e a soberania de Deus. Deus vai mandar soltar do rio Eufrates esses 4 demônios, solto esses 4 demônios, terá um exército de 200 milhões de demônios que vão trabalhar em função às ordens dadas pelos 4 demônios que aqui estão, e eles vão executar essa tarefa. E aí vai vir a morte sobre terça parte dos seres humanos que estão aqui na grande tribulação. E como se dará isso? Nós temos que entender os que cavaleiros terríveis estão sobre esses cavalos, mais terríveis ainda, porque os cavaleiros são terríveis, esses demônios, mas eles estarão sobre cavalos, que são mais terríveis. Por que são mais terríveis? Porque esses cavalos que eles veem aqui, esses cavalos têm, a sua boca era como cabeça, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, da sua boca saía fogo, saía fumaça, saía enxofre. Então, é como esses cavalos fossem para cima das pessoas, sobre a face da terra, e quando se aproximar, quando alcançar essas pessoas, da sua boca vai sair enxofre, fumaça, fogo, e cada item desse representa-nos uma certa verdade. A Bíblia NAA vai trazer uma tradução assim nessa visão. Pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo. Essa é a tradução mais próxima ao original. A nossa tradução vai dizer que eles tinham couraças de fogo, mas na verdade não é couraças de fogo, é a cor que eles traziam na couraça. A couraça deles não é que era de fogo, fumaça e enxofre, traziam a cor da fumaça, a cor do enxofre, a cor do fogo, e quando eles se aproximavam dessas pessoas, então saía de sua boca, a boca desses cavalos, demônios, isso que está aqui como sentença. Então a questão aqui é a cor, a questão que está em auge aqui é a cor, e dessa cor, de fato, sairá a substância que ela representa. Então a cor de fogo refere à guerra. Esses cavalos que a gente vê aqui, exércitos de cavaleiro, só tem exército porque tem guerra, mas não é que alguém vai guerrear contra.
o cenário deles, o sentimento deles, o vigor que há nesses cavaleiros aqui, nesses exércitos de cavaleiros, nesses demônios, é como se fosse de guerra, porque o homem não vai conseguir lutar contra, o homem não vai conseguir se opor contra. Quem vai poder resistir a algo que vem do céu voando, tomando homens, que vem para ferir homens, matar homens? Não tem como. E o sentimento que há neles é de guerra. Então ele vai vir com a cor vermelha na sua couraça. Essa cor vermelha refere-se ao quê? O efeito promissor de uma guerra antiga, que era queimar a cidade. Então não era só eu mesmo matar, eu matava e destruía. Lembra muito de João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então não era só você conquistar a cidade era incendiada. Então essa cor de fogo refere-se à guerra, aquilo que esses demônios, 200 milhões de demônios, vão vir sobre a humanidade para causar algo sobre ela. Aí a outra cor vai ser a cor de jacinto, que se refere à fumaça de fogo da guerra. Jacinto é uma cor azul escuro. Não sei se vocês já viram no fogo meio um azulado que tem quando você põe fogo numa coisa, sai uma cor meio azulada. Essa é a cor do jacinto, esse tom azulado do fogo. E isso aqui nos aponta para quê? Uma fumaça sufocante, resultante do quê? Do fogo da guerra, da cor do fogo, que vai ser lançado sobre homens naquele dia. E uma fumaça vai tomar a terra, aonde vai se tornar algo sufocante. E não só isso, vai ter também a questão do enxofre, a cor de enxofre, que se refere biblicamente à punição divina, assim como foi em Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 19:24. Em meio ao fogo e à fumaça, agora é adicionado que o enxofre, e será liberado esse gás tóxico, que vai tomar todas aquelas pessoas que estão ali, debaixo dessa ira de Deus. Então esses demônios, esses 200 milhões de demônios, eles sairão para fazer o que? Ferir, matar, terça parte dos homens que estão na terra. Essas 3 cores que estão sobre os cavaleiros apontam para as 3 pragas, que será aquilo que sairá dos cavalos para matar terça parte dos moradores da terra. Precisamos notar os detalhes desses cavalos. Na primeira descrição desses cavalos, a Bíblia diz que a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então aquilo que estão nas cores da couraça é o que vai sair da boca deste leão, desses cavalos com cabeça de leão. Então vai sair fogo. Você vai ter uma imagem aí, e você vai ver mais ou menos aí nessa imagem, esse fogo sendo lançado como se fosse um dragão. Quem já assistiu o filme aqui, e tinha aquele dragão que abria a boca, que jogava aquele fogo, vai ser mais ou menos isso. Esses cavalinhos aqui com boca de leão vai apontar e o fogo vai sair, e não tem para onde ir, né? Você não... É a ira de Deus sobre a humanidade. Agora, já na segunda descrição sobre esses cavalos, a Bíblia vai trazer mais detalhes ainda. Na primeira, eles era com cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Agora, a segunda descrição diz assim: porque o poder dos cavalos está na sua boca, porque a sua boca vai lançar o fogo, a fumaça e o enxofre. Porquanto a sua cauda, e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça para com ela danificar. Então nós teremos pessoas mortas por aquilo que vai sair da boca desses demônios, mas nós teremos pessoas feridas, porque terça parte morrerá, mas todos que estarão na terra, exceto os 144 mil, todos que estarão aqui serão alvos disso. Então o que isso quer dizer? Todos serão feridos, de alguma maneira, mas somente terça parte será morta.
Então, o que nos leva a entender que não vai ser um tiro certeiro, não vai ser esses cavalos com rosto de leão aqui, boca de leão, não vai ser um tiro certeiro, vai atirar aqui, mas aquele fogo vai machucar quem está perto. Na sua cauda é como fosse serpente que tem cabeça e vai danificar o outro do outro lado. Então ele atinge pela cabeça e atinge pela cauda. Então a humanidade aqui não é que vai ter terça parte selecionada. Ó, vem cá, você vão morrer. Não. Toda a humanidade que está aqui nesse período serão tocados por esse flagelo, serão tocados por esse mal. Mas desse toque, somente terça parte que vão morrer. Vamos prosseguir aqui, irmãos? Nesse caso aí, vai ter gente que vai ficar machucada e não vai morrer, né? Não vai morrer. Ficar sofrendo. Serão danificados, vão receber danos, né? Porque o que diz a Bíblia aqui, ó, e com ela vão danificar. Foi dado para que danificasse o homem, ferisse o homem, mas não matasse. Será que vai ser essa cauda como uma de leão? Tem uma imagem atrás aí que vocês vão conseguir enxergar direitinho. Virando a página, vocês vão ver mais ou menos como se dará isso, né? É uma imagem, claro que não real, porque não tem como saber por certo como que é, mas é mais ou menos isso: um corpo de cavalo com boca de leão, com cauda de serpente com cabeça, e vai ferir tanto pela boca quanto vai ferir também pela sua cauda. Todos serão feridos, porém somente um terço, né? Terça parte será morto, né? Os cavaleiros, embora tragam as suas couraças essas cores, mas na verdade isso faz alusão aos poderes mortais dos cavalos que será lançado aos moradores da terra. Serão esses cavalos demônios serão esses cavalos dominados por seus cavaleiros, que executará o juízo de Deus da sexta trombeta. A Bíblia nos relata que, Apocalipse 9,19, porque o poder dos cavalos está na sua boca, na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante às serpentes que têm cabeça e com ela danificam. Através da boca dos cavalos sairá fogo, fumaça e enxofre. 200 milhões de cavalos e cavaleiros sobre os moradores da terra. A Bíblia finaliza dizendo que na cauda dos cavalos era uma cauda semelhante à serpente que tem cabeça, e com essa cabeça da serpente vai causar dano ao homem. Será um momento terrível sobre o homem pecador. De tantos momentos terríveis que já se passaram, cavalos com o rosto de leão, que vai lançar as 3 pragas descritas acima, e o rabo da serpente com cabeça, essa por sua vez mordendo os homens e danificando o mesmo. Mas ainda não é o fim, temos a 7ª trombeta. Então, a danificação, o poder de destruição, o cheiro, o ar, tudo aquilo que vai ser causado na terra será uma coisa terrível, né? O fogo, o cheiro, algo tóxico sobre a terra, o poluente do ar, o ar sufocante, tudo isso vai estar sobre o ser humano. E aí, mais do que isso, as questões também de serem feridos, danificados por essas serpentes. Quando isso acontecer, haverá um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Esse intervalo que haverá entre uma e outra trombeta, esse intervalo, ele traz para nós 2 pontos importantes. Eu acredito que só vamos tratar um ponto aqui hoje, né? Não vamos tratar os 2 pontos, mas 2 pontos importantes será realizado nisso. O primeiro ponto vai acontecer nesse intervalo. Nesse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, 2 situações ocorrerão. Essas situações precisam ser pautadas aqui nesse estudo, pois elas fazem parte do segundo live. Apocalipse 10, do 1 ao 2. Quem pode ler para nós?
E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então aqui João, antes de ir para a 7ª trombeta, João agora vai ter essa visão. João agora vai enxergar isso, né? Entre esse intervalo da 6ª e a 7ª trombeta. E vi outro anjo forte. E agora esse anjo, outro anjo forte, ele não sai do Eufrates. Ele não é solto do Eufrates. Ele descia do céu. Agora aqui não é demônio. Aqui é um anjo de Deus mesmo. Um anjo que está lá diante do trono de Deus, né? Então não é demônio. Então nós temos aqui a descrição de um anjo muito forte, como nos declara o próprio texto. Mas também temos uma descrição exclusiva sobre os seres angelicais que estão à disposição do nosso Deus. Na aparência do anjo vamos ver uma formosura, uma glória, um esplendor. Quão lindos e formosos devem ser os anjos que estão diante do Senhor. Então esse anjo aqui, a Bíblia diz que ele é um anjo que está com o Senhor. Ele descia do céu, vestido de uma nuvem, por sua cabeça tinha um arco celeste, o seu rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então aqui nós não podemos confundir com demônios. Aqui de fato, né, o Apocalipse 10, do 1 ao 2, é de fato um anjo do céu, um anjo de Deus, e não demônios. E aí nós vamos ver que ele é um anjo muito forte. E este anjo aqui tem alguns detalhes que a gente precisa atentar para ele. Mas o texto nos traz mais detalhes sobre esse anjo. Além dele ser forte, além dessa questão da nuvem, essa questão descrita dele, a Bíblia nos diz que ele coloca um dos pés sobre o mar e o outro pé sobre a terra. Nessa visão do apóstolo João, com esse anjo, uma revelação dos céus toma os nossos corações. Por quê? Sabemos que a terra é formada de água e de terra, né? Até eu coloquei aqui, se alguém subir a uma distância muito alta, vai ver que o planeta é azul, por causa da intensidade de água que há no planeta Terra. Então se você pegar uma imagem de satélite sobre o planeta Terra, ele é azulado. No avião, pastor, quando a gente vai viajar, olha para baixo, Já tem rio, não dá nem para acreditar. Então, e mais de cima ainda, a questão é azul, você enxerga um azul, né? Mas se nós, como nós estamos aqui sobre a terra e nós olharmos ao chão, nós vamos ver de fato a cor marrom, a cor de terra. Então a terra ela é formada de água e daquilo que nós já temos por seu nome, planeta Terra, né? E aí o que vai acontecer nessa visão? João vai ver que esse anjo, que é forte, ele coloca um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. O que isso quer nos trazer? O que Deus está mostrando a João através desse anjo? Deus está trazendo para João, através desse anjo aqui, que o Senhor, somente o Senhor, mais uma vez enfatizando isso, é Ele que tem todo o poder. Embora 200 milhões de demônios fizeram algazarras na terra, amando de Deus, os 4 demônios que estavam presos para essa hora, para esse dia, para esse mês, para esse ano, foram soltos, mas quem ainda está no governo de tudo é Deus. E aí Deus vai dizer para João: João, olha esse anjo aí, e o anjo vai descer, e um pé dele está sobre o mar, e o outro pé está sobre a terra, mostrando que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, mostrando para nós o que o Senhor está mostrando para o apóstolo, que ele é o Senhor e que tem todo o poder. O anjo não é um anjo caído, como eu já disse, mas sim um anjo que assiste diante do Senhor e por sua vez representa aquilo que é do Senhor ou o próprio Senhor. E aquilo que é o Senhor está sobre aquilo que é a sua criação, porque a terra foi criada por Deus. No princípio, né?
a terra era sem forma e vazia, e Deus criou todas as coisas. Então tudo aqui é criado por Deus. E agora esse anjo vai ter os seus pés sobre o mar, sobre a terra, sobre tudo que se diz o planeta Terra. Essa é a ideia. Esse anjo está com seus pés sobre tudo que se diz, ou tudo que pertence ao planeta Terra. E isso nos traz uma verdade, o quê? Aquilo que é o Senhor está sobre aquilo que é a criação. Sempre a sua criação esteve debaixo dos seus pés. Mas o homem, na sua arrogância, nunca quis enxergar isso. Apocalipse diz: e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Na visão de Isaías, o Senhor está no alto trono e a terra é estrado dos seus pés. É onde Deus descansa os seus pés. Então Deus se assenta no céu e ele descansa os pés dele na terra, mostrando para nós que aquilo que Deus criou, ou a criação de Deus, sempre esteve debaixo do poder, da autoridade de Deus. É que o homem, na sua arrogância, no seu achismo, o homem acha que pode, que chega, que faz, que desfaz, que realiza, mas isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O homem pode até conseguir fazer alguma coisa, mas o limite dele é logo ali. É logo ali. É Deus que está com tudo debaixo do poder dele. E aqui nós temos esse anjo colocando seus pés sobre a terra, sobre o mar, trazendo-nos para nós essa verdade espiritual, essa verdade de Deus, que tudo que Deus criou está debaixo dos seus pés, está debaixo da sua ordem, está debaixo das suas providências, né? Aquilo, só fugindo um pouco para a gente mentalizar mais isso, aquilo que atormentava os discípulos, aquilo que estava levando aos discípulos à morte, Jesus vem andando sobre ele. Imagina o tamanho das ondas, porque os discípulos eram experientes no mar. Pelo menos 4 ali eram pescadores experientíssimos, mas eles estão apavorados, vão morrer, o barco vai a pique. Aquilo que os assustava, Jesus vem andando por cima, porque a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas, e disse ao mar: aquieta, e ao vento: para. E o vento e o mar se aquietou e parou. Então, olha que coisa importante, aquilo que tanto nos amedronta, aquilo que tanto nos atormenta, está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem poder sobre a sua criação. Aqui esse anjo que representa aquilo que é de Deus, coloca o seu pé sobre o mar e o seu pé sobre a terra, trazendo-nos também essa verdade espiritual, que tudo está debaixo do poder de Deus, que a criação de Deus está debaixo. O Criador tem excelência e poder sobre a sua criação. Esse anjo vai abrir a sua boca e a sua voz foi ouvida como quando brama um leão. 7 trovões ecoaram as suas vozes, e João já ia escrevendo aquilo que estava ouvindo, mas o anjo não permitiu. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Antes do anjo dar a ordem ao apóstolo João sobre o que ele deveria fazer, o anjo fez uma declaração muito importante. Quem pode ler para nós? Apocalipse 10, do 5 ao 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos.
Então nós temos aqui, antes de João fazer qualquer coisa, o anjo vai dizer para ele, ou o anjo, né, ele vai ver o anjo se levantar, e quando o anjo se levanta, ele vai jurar por aquele que vive para sempre, ele vai jurar por Deus, né, que vive para sempre, a qual criou o céu e tudo que nele há, a terra, o mar e tudo que nele há, que não mais demorará, não haverá mais demora. Nós estamos na sexta trombeta, falta ainda uma trombeta, que na verdade essa última trombeta abre as 7 taças, e o que o anjo está dizendo? Não haverá mais demora. A consumação de todas as coisas está por vir. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, mais uma vez aqui, esse texto nos mostra o quê? A soberania de Deus, o poder de Deus sobre tudo. Porque quando tocar a 7ª trombeta, vai desencadear as 7 taças. E aí se consome toda a ira de Deus sobre a humanidade. E aí então se consome tudo aquilo que Deus tem como projeto. E aí se cumpre o quê? O segredo de Deus. Se cumpre o segredo de Deus, que foi anunciado aos profetas, seus servos. Então vamos lá. A declaração deste anjo, aqui na verdade é anjo, a declaração deste anjo, aqui é anjo, a declaração desse anjo nos remete para a fase final da ira de Deus, a saber, as 7 taças. O anjo declara que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, que tocará a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus está para se cumprir. Esse segredo dito aqui, e o que foi anunciado pelos profetas e servos, diz respeito ao plano perfeito da salvação. Plano esse que se anunciou com o amor de Deus. Então, quando aqui a Bíblia está dizendo que o segredo vai se cumprir, o segredo de Deus, Paulo vai dizer que o mistério foi revelado a nós. Que é esse mistério? O mistério da salvação. Aquilo que era só sombra, que os homens não conseguiam enxergar, em Cristo nós enxergamos. É o que Hebreus vai dizer, que a antiga aliança, ela era a sombra, mas a nova aliança é o cumprimento daquilo que nós víamos por sombra. Então, na antiga aliança era um animal, na nova aliança é o Cordeiro, é o Filho de Deus, né? Não é mais um animal, agora é o único Filho de Deus. Então, esse segredo de Deus fala do seu grande projeto de salvação. Aonde vai começar esse projeto de salvação? Se inicia onde? Com o amor de Deus. Aonde é o primeiro lugar que a gente vê o amor de Deus? O primeiro lugar que nós vamos ver o amor de Deus vai ser no lugar mais frustrante que tem. Porque por isso que o amor de Deus é diferente dos homens. O amor dos homens é no lugar mais belo. A Jamile, quando for pedida em casamento, a pessoa vai levar ela num restaurante, vai levar ela num lugar bonito e vai dizer, ó, eu te amo. A ideia é essa, né? Agora, em Deus não. Deus vai expressar o seu amor no ambiente mais frustrante. Aonde é que ele mostra o seu amor? Gênesis 3. O homem pecado. E é lá no homem pecado, o homem, a mulher e Satanás, que ele vai olhar para Satanás e vai dizer assim, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a sua cabeça. Ali está o amor de Deus. O segredo começou lá. O segredo começou lá. E de fato era um segredo. Um segredo tão grande, porque foram em João Batista perguntar para ele, é você que é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo, eu sou só uma voz que clama no deserto. Era um segredo. E Paulo diz, o mistério foi revelado. Agora o segredo vai ter que ser cumprido. Que é o que? A consumação de todas as coisas. Que é aquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Que é a consumação de tudo. Aonde a dor, a morte, o pecado, a ira, a questão da malícia, a questão da rebeldia não existirá mais.
mas nós estaremos eternamente com o nosso Deus num estado perfeito, onde o pecado não existirá, Satanás não existirá mais, porque ele já vai ter sido condenado e lançado no lago de fogo para a eternidade. Então, o anjo está dizendo: o tempo está próximo, não há mais demora, porque agora se cumprirá o segredo de Deus. E esse segredo é o projeto salvífico de Deus, que começa onde? Começa com o amor de Deus, Gênesis 3, anunciado tanto pelos profetas quanto os servos do Senhor, com o nascimento do seu filho, porque Deus anuncia em Gênesis 3, mas se não houvesse o nascimento, seria só um anúncio. Mas Jesus nasceu, o anjo visita Maria e vai dizer: olha, do seu ventre nascerá o Salvador, o Espírito Santo te cobrirá, virá sobre você, e você vai dar a luz ao Salvador, ao Messias. Então, olha que interessante, também isso foi anunciado pelos profetas. A crucificação também é anunciada pelos profetas. E Jesus vai para a cruz, morre, se entrega na cruz. A ressurreição também é anunciada pelos profetas. Jesus também anuncia sobre a sua ressurreição. E aqui nós vamos ter o quê? Com a condenação eterna de Satanás e os seus anjos, e todos que não foram achados no livro da vida, e por fim, com ele na eternidade. Então, o segredo de Deus será consumado quando tocar a 7ª trombeta, que vai entrar então para as 7 taças, aonde é o desfecho final, e aquilo que Deus sempre sonhou para o homem, aquilo que Deus sempre quis para o homem, de fato acontecerá, será concretizado. Claro que em 2 momentos. Primeiro momento, milênio. Segundo momento, quando então Satanás com os seus anjos e todos quantos não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Mas certo é que o segredo de Deus vai se cumprir. Dentro dessa verdade, o anjo diz ao apóstolo João, Apocalipse do 10, do 9 ao 16. Quem pode ler para nós? Eu fui ao anjo dizendo: dá-me um vinho. E ele disse-me: toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E aí o anjo vai dizer para ele: ô João, coma o livrinho, ele será amargo no seu ventre, mas será doce ao seu paladar. E eu comi, e ele foi como mel, mas quando eu o ingeri, quando eu o comi, ele foi como amargo no meu ventre. Essa reação causada pelo fato de comer o livrinho nos aponta para a verdade daquilo que é o reino de Deus. Naquilo que é o reino de Deus. Nós temos que entender que Apocalipse é uma visão das coisas que ainda virão. Mas João deveria profetizá-las. Tanto é que nós temos aqui hoje na Bíblia Apocalipse, profetizado por João. Então, por mais que ela aponta para as coisas que ainda hão de vir, ela também fala das coisas presentes, nos dias de João. Mas que também são verdades em nossos dias. A exemplo desse ponto que nós lemos aqui. Coma o livrinho, ele será doce ao seu paladar, mas amargo ao seu ventre. Como que uma coisa doce pode ser amarga? Como uma coisa que na sua boca é doce e no seu ventre possa queimar? Essa é a verdade do reino de Deus. Verdade essa que não é pregada aí fora, verdade essa que não é pregada por esses neopentecostais, aonde tudo é doce, tudo é bom, tudo é agradável. E não é. O reino de Deus nem tudo é doce, nem tudo é bom, nem tudo é agradável. Basta você ler Mateus 5. O que acontece em Mateus 5? Por causa do Evangelho, por causa do Cristo. Você está com Cristo, Cristo está com você, você é dele. Mas por causa disso, você com Cristo, Cristo com você, vocês juntos, é doce. Resultante disso, vos perseguirão amargura. É a verdade do reino de Deus.
né? Então o que nós temos aqui? Essa reação causada pelo fato de comer o livrinho aponta para a verdade daquilo que é o reino de Deus. O reino de Deus é doce ao paladar, mas servir ao reino de Deus nos trará amargos. É o que o Senhor está dizendo a João. João, o anjo, né? João, coma esse livrinho, porque o decreto, o segredo de Deus vai se cumprir. O projeto de salvação vai se cumprir. É maravilhoso ser salvo, mas é dificultoso viver a salvação. É uma bênção ser salvo, mas é uma guerra viver a salvação. É uma alegria ser salvo, mas vamos enfrentar muitas tristezas por sermos salvos. Então o reino de Deus, a salvação, alegra o paladar. Mas quando você vive isso, porque observa, gente, isso daqui é a coisa mais linda. Eu coloquei na boca e foi agradável ao meu paladar. Mas olha o texto que vai dizer: mas havendo comido, sabe por que tudo é bom para esse povo? Porque eles não comem o reino, só estão no paladar, da boca para fora. Mas havendo comido, depois que entra, porque evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas depois que entra, se causou amargo. Quando você vê uma pessoa que evangelho para ele é uma onda, é a minha vibe, é porque ele só pôs na boca, ele não comeu ainda. A passagem da Santa Ceia pode parecer redundante, pastor. Não é redundante. Nada na Bíblia é redundante. Jesus, quando vai servir o pão, ele vai dizer: tomai, comei, isso é o meu corpo dado por vós. Não é ser redundante. Uma coisa é você tomar o pão, uma coisa é você colocar na boca o livrinho, outra coisa é você comer, outra coisa é você engolir o livrinho. Então Jesus não só disse: tomai meu corpo, tomai, comei. Tem gente só pegando o pão, mas não comendo, não vivendo de fato o que é o evangelho. É o que acontece com João. João põe na boca, foi doce, mas havendo engolido, viver de fato a verdade se causou um queimar no seu estômago, né? Isso fala daquilo que é a verdade do reino de Deus, né? Porque trará o amargo nos trará pelo quê? Pelos opositores do reino, aqueles a qual Satanás levantou, e o próprio inimigo, como Paulo diz em Efésios 6, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades. Então há uma guerra travada, né? Exemplo disso, olha o que Jeremias vai dizer. Quem pode ler para nós? Jeremias 15, do 16 ao 17. Quem pode ler? Liliane, vai lá. Achando-se as portas, as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Então, olha só, Jeremias recebe o chamado de Deus. Ele vai dizer: olha, eu comi a tua palavra e foi para mim gozo e alegria no meu coração. Ele está dizendo: a tua palavra é isso, e eu coloquei ela na minha boca, eu comi a tua palavra. Mas quando ele come a palavra, o que ele diz? Tu me enchestes de indignação. Porque aquilo que ele vai profetizar, aquilo que ele vai falar da palavra de Deus, que foi tão doce receber o chamado de Deus, mas quando ele foi viver esse chamado, estava como solitário. Nunca me assentei no congresso dos zombadores. Era o povo que ele falava. E aquilo causou nele o quê? O Senhor colocou indignação. Porque eu falo o que o Senhor manda, mas o povo não atende a uma palavra. Estou indignado. Essa é a verdade do reino. Ela, ao nosso paladar, vai ter um gozo de alegria, vai ter uma satisfação boa. Porém, ingerir isso, viver isso dia após dia, trará para nós lutas, pelejas, tantas guerras pessoais, emocionais, guerras de diversos níveis espirituais. E a gente está ali
na alegria do Evangelho, mas no amargo da caminhada, sabendo que um dia chegaremos ao céu de glória. Apocalipse é uma linda revelação para nós os salvos. Vem como doce para a nossa alma. Mas saber das consequências daqueles que ficarão na grande tribulação gera amargo. Então, para nós, a igreja, Apocalipse é um doce. É um livrinho que nós colocamos na boca, ele é doce. Mas quando você olha para ele e você pensa nas pessoas que ficarão nessa terra, ele se torna um amargo. Essa é a verdade do reino. A verdade do reino. O Evangelho nos gera doçura na alma, mas quando um pecador o rejeita, o mesmo nos gera um amargo na alma. É a verdade do reino, né? Pois sabemos que final os espera. A palavra de Deus fala de salvação, mas também fala de condenação. Fala de amor, mas também fala de justiça. Fala do céu, mas também fala do inferno. Então, é doce ao paladar, mas é amargo, né, ao nosso ventre. Então, essa é a verdade do reino de Deus, nos seus confrontamentos que existem, nas suas verdades que existem. Irmãos, alguma questão que os irmãos desejam até aqui, sobre isso que nós trabalhamos aqui nessa noite?